Panorama do mercado com as principais notícias de 6 de agosto, começando com o comunicado do Copom, que decidiu exatamente aquilo que nós já imaginávamos, até falei no panorama de ontem. Corte de 25 basis points, Selic em 14%, mas o comitê deliberadamente não se compromete com o próximo passo. Diz que a magnitude total do ciclo de calibração será estabelecida à luz de novas informações. Portanto, o Copom deixa a porta aberta para setembro, mas não coloca ainda como dado o corte de 25 basis points, que é o que já tem de expectativa no Boletim Focus. Lembrando, né, que a mediana dos economistas do Boletim Focus já aponta uma Selic fechando o ano em 13,75. Na verdade, o Copom está construindo a opcionalidade para ele fazer esse corte, olhando mais ou menos para o que o Fed está fazendo. Ontem até gravei um vídeo no YouTube, ontem à noite, falando sobre as decisões dos bancos centrais da semana passada e como isso impacta o Brasil. Então vai sair na semana que vem, você acompanhe para você ter uma ideia da conexão entre os bancos centrais. E claro que existem 3 argumentos centrais que causam preocupação ao Copom. Primeiro que é o externo, né, o Federal Reserve precificando aí uma alta já de quase 60% de probabilidade de alta, em setembro, de aumento de 25 basis points, que levaria a taxa de juros entre 3,75% e 4% lá nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto e é o mais, complicado, porque diminuiria o diferencial de juros entre os 2 países e o câmbio, né, um dólar aí que tem se apreciado nos últimos dias e últimas semanas, está negociando mais ou menos na casa de 5,13. Então fica aí esse ponto delicado do câmbio para nós analisarmos. E um segundo ponto ainda que é um repique global dos custos. Você pode olhar, por exemplo, o CPI e PPI chinês, em 4,1% o PPI, o CPI também 1% na China. Você vai falar: "Ah, é pouco", só que lembra que a China estava em deflação. Então existe um repique de um modo geral. Você tem os 3 países da semana passada, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, com inflação acima da meta. Então os bancos centrais, tecnicamente, teriam que subir os juros para pelo menos colocar isso em nível, condizente com a meta da inflação, né. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a tentativa de preservar a unanimidade do comitê, porque se houver em qualquer momento aí começar a ter dissenso, como nós já verificamos, na Inglaterra, nós já verificamos nos Estados Unidos e até no Japão, teve voto dissidente semana passada, é um comunicado que o mercado começa a esmiuçar, começa a entender: "Ah, mas por que tem esse membro dissidente? Por que esse membro aqui, votante, tem uma posição e um ponto de vista diferente?". Então, atenção, o mercado está mais dovish, coloca aí 3,75. Vamos ver hoje como é que o DI se comporta em relação a esse comunicado do Copom, mas na minha opinião já era mais ou menos tudo antecipado, estava tudo no preço, não tem nada a falar. E claro que eu ainda acho que nós ficamos muito mais atentos ao Fed com o Kevin Warsh, que para mim é uma mudança. Eu tenho falado muito sobre isso, eu já fiz vídeos no YouTube, vários panoramas aqui falando dessa mudança de paradigma desde o Bernanke. Portanto, para mim é o presidente do Federal Reserve que vai mudar bastante a condução da política monetária desses últimos 20 anos, e é importante as pessoas entenderem isso. E esse é um ponto delicado. Agora, dito isso, o Brasil ainda segue com grandes desafios, porque quando você olha a curva de juros brasileira, você tem um grande problema nos vértices longos e as projeções de endividamento são ruins para o Brasil. Então, essa é uma questão que, independentemente de resultado eleitoral, você sabe que eu nem perco tempo com isso aqui na minha produção de conteúdo, independentemente de quem ganhar, vai ter que endereçar essa questão. Então, nós temos agora um juro aqui de 10 anos, mais ou menos na casa de 14,45, 14,50. É importante que, você entenda a dinâmica, porque isso dita muito mais a variável do que de outras questões. Então é importante que você tenha isso em mente. Nós temos um janeiro 27 negociando em 13,77, portanto o mercado precificando realmente mais um corte aí à frente, e é importante que você fique atento a essas variáveis, né. E um juro aqui do janeiro de 2035 precificando 14,31. Portanto, uma curva com uma inclinação quase que flat aqui, a curva quase flat no Brasil. Temos na ponta curta 13,75 e nos vértices longos 14,30, mais ou menos, 14,25. Então fica nessa faixa aqui, uma curva praticamente flat, que mostra a preocupação do mercado com o equilíbrio fiscal e equilíbrio das contas públicas. Agora, ainda em Brasil, falar um pouquinho de Bradesco e Itaú. Itaú divulgou o resultado, eu não consegui cobrir no panorama, porque eram muitos assuntos, e como a agenda lá nos Estados Unidos hoje veio um pouquinho mais fraca, dá tempo de falar. Então, Itaú
veio com um ótimo resultado, considerando que é um banco maduro também, né, tem que ter sempre essa perspectiva. Então, lucro recorrente de 12,4 bi no segundo tri, que é um aumento de 7,8% ano contra ano, ROI de 24%, e é uma claro que por ser uma franquia madura, esse crescimento já também mostra uma rentabilidade de topo de ciclo, um ROI nesse nível e a Selic começando a ceder, é um caso que deixa de ser de expansão do lucro e vira muito mais um caso de sustentação de spread, né. Então fica também esse comentário, porque historicamente o Itaú, ele pede a receita líquida de juro do passivo, mas compensa isso com crédito mais barato. Então normalmente essa é a dinâmica, né, o Itaú é muito disciplinado, nesse aspecto, então fica aqui o comentário sobre o banco, do qual eu particularmente gosto, é um banco maduro, claro que não é uma posição de ganhos, astronômicos de crescimento, mas é uma posição segura, paga um bom dividendo, é um banco extremamente disciplinado, fez mudanças muito importantes com relação à introdução tecnológica e reportou um bom resultado, mas de todo modo a ação aqui segue mais ou menos lateral, o mercado não reagiu com com grande otimismo em relação ao resultado que foi reportado. O outro caso de bancão brasileiro que pesa muito no índice também, é o Bradesco, mas é um caso um pouco diferente, que era um caso de turnaround. Teve um lucro recorrente de 7,05 bi, aumento de 16,2% ano contra ano. Aqui a receita líquida, dos juros 20,87 bi, um aumento de 15,7%, e carteira expandida de 1,13 tri, aumento de 11,6. Então, aqui a história é um pouco diferente em relação ao Itaú, porque, tem uma alavancagem operacional com o ciclo de cotes, então o banco sofreu muito mais do que os seus pares quando houve o aperto por parte do Banco Central, o funding ficou caro, a inadimplência também aumentou, e tem agora mais a recuperar com a descida da Selic. Então, o Bradesco é um caso de maior sensibilidade a corte da Selic, mas resta saber qual vai ser a margem para essa Selic cair, que eu sou sempre muito cético em relação a isso. Então, depois eu preciso até gravar um vídeo no YouTube para comentar algumas questões sobre essa questão de corte de juros e alocação de caixa, que foi uma pergunta que um empresário amigo meu me fez. Mas voltando aqui ao assunto do Bradesco, com esse crescimento, da parte da receita líquida de juros de 15,7, carteira, em 11,6%, existe uma reprecificação de mix e o ROI ainda não está no nível do Itaú, é difícil, porque sempre teve esse gap entre ROI do Itaú e ROI do Bradesco, mas agora é ainda avaliar qual é o fôlego do banco para conseguir recuperar nesse corte da Selic. Então, o Bradesco também fica como um beta ao ciclo de afrouxamento por parte do Banco Central e é bem maior que o Itaú. Então, só para resumir aqui, enquanto o Itaú seria um carry mais defensivo, como sempre foi, o Bradesco já é uma opção mais convexa para corte de juros. Então, fica esse alerta. Depende muito do seu perfil de risco, eu não faço recomendação de investimento. Particularmente, eu até acho que tem coisa melhor para fazer com o seu capital, mas, não é recomendação de investimento. E hoje vai ser o resultado de Petrobras, mas está tudo mais ou menos já no preço, porque ela já tinha divulgado o resultado do segundo tri, então existe aqui uma expectativa aí mais ou menos de lucro de 8 bi com pagamento de dividendo ordinário entre 2,5 bi e 3 bi, a estimativa do BTG. Então vamos aguardar, porque a Petrobras tem uma importância muito grande, mas tem que tomar cuidado, porque o petróleo com com essa possibilidade de acordo lá no Oriente Médio, até o Scott Bessent entrou no trade do acordo agora, então é bem possível que tenhamos uma queda do petróleo, caso esse acordo realmente seja realizado e seja, assinado pelo Trump, pelos iranianos. Então fica também aqui esse comentário, o barril na casa dos $80 mais ou menos, então, mais um alerta. E em relação a dado macro lá nos Estados Unidos, tivemos a ISM Manufacturing de julho, veio acima até do que se esperava, o que mostra uma expansão fabril lá nos Estados Unidos, e o ISM de serviços também mostra que serviços estão resilientes também, e a manufatura, como eu disse, reacelerando, né. Então, importante acompanhar isso, porque, mostra que há uma economia americana muito forte ainda, e hoje teremos o Jobless Claims, que são os pedidos de seguro-desemprego, e tem aqui uma expectativa mais ou menos de 203 mil pedidos de seguro-desemprego, o que tem surpreendido o mercado, porque nas últimas leituras tem vindo até abaixo do que o mercado espera. Então
Fica também esse comentário e claro, amanhã os dados importantes do payroll de julho, então tem que acompanhar, certamente nós temos que acompanhar. Agora, só para terminar aqui o panorama, já quase 10 minutos de panorama, falar um pouquinho dos earnings dos Estados Unidos, que eu sempre gosto de comentar. Continuamos naquela bifurcação, né, o mercado pagando por quem já mostra retorno do capex e punindo quem ainda não conseguiu demonstrar o retorno sobre o investimento. Então a SanDisk, que é uma empresa também que faz, memórias, que teve aqui uma receita de 8 bi e um EPS, lucro por ação, de 30, 33, o número foi muito forte. A ação já no se você olhar o crescimento da SanDisk no ano é absurdo. Então tem que tomar muito cuidado, porque quem estava alavancado nisso aí, até eu acho que o Aschenbrenner lá no Situational Awareness estava alavancado na empresa, tem que tomar muito cuidado, porque naturalmente vai ter alguma correção no nome. Então é importante ficar atento a esse tipo de posição e entender. No ano ela já está subindo 450%. Então, tem que tomar cuidado. Claro que boa parte da alta foi em linha com os fundamentos, mas é mais um desses casos de empresas de memória que explodiram e depois agora terão uma tendem a ter pelo menos uma correção. Na parte mais defensiva, a Disney também soltou um resultado, que foi mais positivo, a ação reagiu bem, e muito bem, por sinal. E a Eli Lilly, que na minha opinião foi o destaque do dia, teve uma receita de 22,97 bi, cresceu 48%, lembrando, hein, Monjaro pesa muito aí, e um EPS ajustado de 8,38, se esperava 6,01. Que a Tirzepatida soma 27,7 bi no semestre, então fica aí a atenção também, e um guidance anual que foi elevado pela segunda vez para 85, 87 bi. E e isso mostra que 60,90% do mercado americano de obesidade e diabetes. Então, olha aí como o GLP-1 hoje virou o único trade que continua entregando os earnings na velocidade que o preço exige, né. Então, fica também esse comentário da Lilly, que acertou muito no medicamento e isso repercute claramente no resultado das suas ações, e ela tem feito inclusive investimentos em inteligência artificial. Saiu até uma matéria no Financial Times sobre esse assunto. Então continuamos com essa temporada de resultados mostrando um trade que faz uma rotação para velho, equal weight, e só reconhece aqueles que demonstram retorno dos investimentos. Então, Microsoft, Amazon, empresas que demonstraram retorno sobre os investimentos. E, de outro lado, as empresas mais especulativas, se é que eu posso dizer esse nome, sendo punidas porque não estão demonstrando como é que eles vão retornar esse capital investido para o acionista. Então ficam esses são os comentários de hoje. E, por fim, ontem eu falei que eu iria, fazer um comentário breve sobre a questão ligada ao câmbio na China. Esse é um assunto interessante, tentar resumir aqui rapidamente o que que aconteceu. A China ela está mantendo um câmbio estável, relativamente estável, para os padrões, né, em 6,75. Normalmente, os chineses mantiveram o câmbio de 7 yuan para o dólar. Então $1, 7 yuans, e agora está em 6,75 mais ou menos. E isso mostra o quê? Que a moeda chinesa está se apreciando em relação ao dólar, coisa que os chineses não queriam fazer anos atrás, porque isso prejudicaria essa economia muito voltada para exportações. Se sua moeda é mais forte, naturalmente suas exportações são mais caras ao ingressarem no mercado internacional. E o que é interessante é que o PBOC, que é o Banco Central Chinês, tem mantido um ponto médio mais fraco. E mais interessante ainda é que ele não tem agido no mercado para tentar, desvalorizar a sua moeda. Então, foi até interessante que em março ele removeu o compulsório de 20% sobre forwards cambiais, então isso fez com que o barateamento de montagem de posições vendidas em yuan acontecesse. Então olha que interessante. E isso mostra ainda que também um fato de que o Banco Central parece estar já bastante convicto de que vai ficar com essa cotação, esse câmbio na casa aí dos 6,75. Então, quais seriam os motivos para isso, né, para o yuan ficar mais forte? Primeiro, um superávit comercial com as exportações, depois uma reflação que ainda é incipiente, né, o CPI e o PPI mostram a melhora desse repique de inflação ou chamada reflação, um fluxo de portfólio que volta para as A-shares, que são as grandes ações, continentais, então isso tem também um peso e um vetor estrutural de desdolarização, de diversificação de reservas. A gente tem visto isso por parte dos bancos centrais, já comentei isso em vídeo do YouTube. E por fim, uma apreciação que não é uma engenharia, uma apreciação que foi conquistada
pela economia chinesa. Então, o PBOC tem administrado isso ao invés de revertê-la, e isso é um importante impacto macro. Então fica aqui esse comentário também sobre Yuan, e um abraço para o Enzo Rafael e para o Joseph Richard. Um abraço.